Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um programa sempre com conteúdo edificante e abençoador para a sua vida. Por isso, vai lá, compartilhe o link do nosso programa com o maior número de pessoas possível para que mais pessoas tenham acesso aqui ao nosso conteúdo e também sejam abençoados por ele. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. O programa Conexão Feminina conecta mulheres a Cristo através da abordagem de diversos temas. E nesse mês de agosto, que é o mês da campanha Agosto Lilás de conscientização do combate à violência contra a mulher, nós estamos tratando desse tema. Semana passada nós recebemos aqui a psicóloga Rubenita Souza e falamos sobre os tipos de violência, de como identificar os tipos de violência contra a mulher. E hoje nós vamos continuar abordando esse tema, mas sobre outra perspectiva. E para isso nós recebemos hoje aqui ele que é pastor, teólogo, mestre em teologia, ele é vice-presidente das Igrejas Adventistas da Promessa, e também é o apresentador do programa Texto e Contexto, que vai ao ar toda segunda-feira aqui no nosso canal. É com muito prazer, uma honra para nós recebermos aqui hoje o pastor Eleilton Freitas. Pastor, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar aí o nosso convite. Eu tenho certeza que hoje o papo aqui vai ser muito abençoador para a vida das pessoas que estão assistindo o programa. Amém, amém, Mariluze. Alegria nossa, é uma alegria poder participar com vocês do programa Conexão Feminina. Me sinto privilegiado por esse convite e, de fato, a gente espera em Cristo que seja um período bastante edificante, né? Para todos vocês que estão acompanhando a gente em casa também, a graça e paz para todos e todas, que seja, de fato, um papo legal, à luz da Escritura, que a gente consiga contribuir com esse tema, que é um tema tão importante, né? De ser tratado e de ser falado, especialmente em ambientes como esse. É verdade. Pastor, você entende que esse assunto ele deve fazer parte também da roda de conversa entre homens, né? Hoje, aliás, né, eu gostaria de destacar que é o primeiro homem que nós recebemos no programa aqui, né, no programa Conexão Feminina. Então, você acha que os homens também devem tratar desse assunto? Em qual perspectiva e por quê? Por isso que eu disse a princípio que eu me sinto privilegiado por estar aqui. Ser o primeiro homem a participar do Conexão Feminina é um privilégio e uma responsabilidade. Mas sim, eu penso que esse tema precisa estar nas rodas de conversa também entre homens, né? Porque os agressores são os homens. Os homens precisam conversar sobre isso, especialmente homens cristãos. E de que perspectiva? Eu penso que nós deveríamos conversar um pouco mais sobre aquilo que Deus nos chamou para ser como esposos e como homens. Eu acho que a gente fala pouco sobre isso. Eu tenho essa impressão que a gente conversa pouco sobre isso e às vezes nem paramos para refletir na profundidade que traz aquele texto da Escritura Sagrada que fala sobre o papel do homem em relação à mulher. Se a gente entendesse aquele texto, nós não teríamos violência contra a mulher, pelo menos não nesse contexto, né, do casamento, de marido agredindo a sua esposa, né? Porque lá Paulo escreve, né, aos Efésios, no capítulo 5, para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então é um tipo de amor sacrificial, é um tipo de amor que se doa. Aliás, amor na Escritura Sagrada tem a ver com cuidado mesmo, com se doar, né? Amor na Bíblia Sagrada tem muito menos a ver com sentimento, né? Como é geralmente apresentado o amor, e muito mais com ação, com atitude. Tanto é que quando Paulo vai descrever o amor em 1 Coríntios 13, ele começa a dizer: o amor é paciente, o amor não se exaspera, não arde em ciúme,
não maltrata. Veja que são todas atitudes práticas, porque amor da perspectiva bíblica tem a ver com cuidado, com ações práticas. Então, se a gente entende de fato, né, o que é amar, não teríamos violência. Continuando esse mesmo texto de Efésios 5, Paulo fala que o marido tem que amar a esposa como ele ama o seu próprio corpo. E a gente cuida e protege o corpo, ele vai dizer isso lá. Alimenta o corpo, né? Então, veja que contrassenso. Aqueles que foram chamados para cuidar, para proteger, violentar. Então, é um negócio terrível. Então, eu penso que a gente precisa refletir mais sobre isso, né? Nós fomos chamados como maridos, como esposos, né? Os homens, para cuidar, para proteger, né? Não sei se era um problema comum na época também, mas sabe que, lendo esse mesmo texto, Lu, em Colossenses, no capítulo 3, Paulo ele repete essa mesma orientação lá. E lá na versão de Colossenses, ele não colocou em Efésios, mas em Colossenses ele colocou assim: maridos, cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com aspereza. Algumas versões até falam de amargura, né? Porque dependendo como o marido trata a sua esposa, ela vai viver uma vida amargurada. Existem muitos maridos que são de fato, muito truculentos, né? Sim, no até trato. porque como nós falamos no programa passado, a violência ela não é só física. Sim. Né? Mas também ela é psicológica também, existem vários tipos. E o tratar mal assim seria um tipo de violência. Com toda certeza. Eu acompanhei o programa da semana passada, realmente muito interessante mesmo a abordagem que a Rubenita trouxe, né, da violência sendo muito mais do que física, né? Violência física, acho que ela falou de violência psicológica, moral, até patrimonial. Patrimonial. Sim. Então, é bem amplo, né, o leque de violência. De fato, assim, o marido é chamado a não tratar a esposa com aspereza, né? Porque isso seria o contrário de amar, é como deveria ser feito, é como deveria amar. Então, assim, infelizmente, é mais comum até do que a gente imagina, né? Maridos que tratam a sua esposa com aspereza. E aí a vida dessas mulheres, né, que são tratadas assim, acaba sendo bem complicado, bem difícil, né? Mulheres que vivem amarguradas dentro de casa por conta de terem maridos truculentos e que não a tratam como deveriam ser tratados, né? Então, especialmente para maridos cristãos, isso é um negócio terrível demais, né? Um contrassenso, está indo no oposto do que o Evangelho de Jesus nos ensina. Então, eu penso que sim, nós precisamos conversar mais sobre isso. Homens precisam conversar mais sobre isso e precisam conversar, inclusive, dessa perspectiva, do nosso papel como maridos, né? No trato com as nossas esposas. Pastor, até pelo que vemos na mídia, em pesquisas e tudo mais, nós vemos que a violência ela é uma realidade em todos os níveis sociais e também no meio religioso, né? Quais as orientações que, como pastor, né, você poderia dar para que a base familiar ela esteja solidamente firmada nos ensinamentos de Cristo, né, para que não haja nenhuma violência? E qual é a posição da igreja? Como a igreja deve agir nesse caso, né? A Rubenita ela falou aqui também semana passada que a igreja ela deve usar mais o púlpito, né, e outros meios de comunicação para informar o que é a violência, né? Porque muitas vezes a mulher ela não sabe que ela está sendo vítima de violência e até o homem não sabe que aquela maneira dele agir é uma maneira de praticar violência, né? Uma violência. Então, como que a igreja pode ajudar na prevenção da violência? Olha, eu penso que, de fato, a Rubenita ela introduziu bem esse tema aqui na última semana, quando ela comentou sobre essa ideia da igreja usar mais o púlpito. Esse é um tema pouco falado. Esse e alguns outros temas, né, importantes também, que quase nós não usamos os nossos espaços de ensino para falar sobre esses temas. E eu penso que a igreja deveria fomentar mais esse tema. Você falou de pesquisas, eu li uma pesquisa que 40% das mulheres que procuram delegacias para relatar algum tipo de violência do seu companheiro, elas se autodeclaram evangélicas. Então,
não sei se todos os maridos dessas mulheres também são evangélicos, mas não duvido que grande parte deles seja. E isso é terrível, isso é um dado alarmante, né? Esse número enorme de esposas de homens evangélicos que maltratam as suas esposas. Então, isso só demonstra, né, o quanto o pecado é danoso e o quanto o pecado, de fato, desconectou a gente de Deus. E o quanto, eu penso que esse dado mostra para a gente, né, quando a gente fica sabendo de maridos cristãos que maltratam suas esposas, primeiro, que os cristãos eles cometem muitos pecados, né, porque os cristãos não são perfeitos, né? E esse dado revela para mim talvez algo mais chocante ainda, que eu acho que existem muitas pessoas dentro das igrejas que não passaram pela conversão, que não passaram pelo novo nascimento. Porque quando a gente passa por essa experiência chamada novo nascimento e ganha uma nova natureza, a Bíblia diz para a gente que o Espírito Santo passa a morar em nós, o caráter de Cristo começa a ser formado, forjado em nós. Então, eu tenho dúvidas, né, de homens que vivem oprimindo as suas esposas em casas e que agridem as suas esposas, né, constantemente, que não há, né, arrependimento verdadeiro e genuíno no coração. Né? Estou falando arrependimento genuíno quando, de fato, o camarada se arrepende e para de fazer, né? Porque existem muitos que, depois que cometem, pedem perdão para a esposa, só que voltam a cometer de novo, e aí fica nesse pede perdão e volta a fazer, e a esposa, por N situações, acaba relevando e perdoando essas situações. Isso é um arrependimento genuíno. Então, talvez isso demonstre que falte um pouco de conversão também. Então, a igreja, ela contribui, né, de maneira geral, inclusive até com esse tema e com outros, quando ela prega o verdadeiro evangelho de Jesus. Pregando o verdadeiro evangelho, havendo genuínas conversões, acaba contribuindo nesse caso. E falando sobre o tema também, eu acho que de fato abrir o púlpito para falar sobre isso. Muitas igrejas nossas e de outras denominações também, mais recentemente, tem começado a surgir bastante um ministério novo nas igrejas, que é o ministério com famílias. Né? Sim. Então, tem muitas igrejas que têm ministério com famílias. Até algumas convenções regionais nossas começaram a ter esse ministério também. Eu penso que esse é um ministério importante para fomentar temas como esse. Né? A gente acaba tendo oportunidade de abrir novos espaços na igreja para conversar sobre esses assuntos que pode contribuir, pode ser significativo para algumas mulheres. Né? Programas como esse, né? Conexão Feminina, que pauta um tema como esse, né? E acaba levando também informação para as irmãs que estão em casa. Então, tudo isso é a igreja tentando dar alguma contribuição para ajudar mulheres que são vítimas de violência. Até porque a violência doméstica ela não atinge só as mulheres. Né? As crianças acabam sendo vítimas também, os filhos. Né? Então, e as famílias é que formam a igreja. Né? Exatamente. E como isso é prejudicial para filhos, né? Sim. Filhos que acompanham, né? Que crescem em lares em que acontece violência doméstica, né? O menino pode crescer achando que isso é normal, né? Que é normal. Filhas também podem crescer achando que é normal, né? Se de repente vê a mãe se submetendo a situações como essa. Então, de fato, é danoso e terrível, né? Daí a importância de fomentar esses temas, né? Para orientação e ajuda na superação, né? dessas questões. Sim. Pastor, nós tivemos um caso, né, de violência que aconteceu em uma das nossas igrejas em 2019, inclusive uma jovem mulher, a Jordânia, ela foi atacada pelo ex na porta da igreja, né, e nós conseguimos conversar com ela através do Andrei, né, o nosso correspondente lá em Belém, que ele conversou com a Jordânia e gravou uma entrevista com ela para nós. Nós vamos assistir agora, vou pedir para colocar a entrevista, vamos prestar atenção no que aconteceu com essa jovem mulher da nossa igreja. Foi dia 24 de agosto de 2019, eu acho que era numa faixa assim, mais 11h30, acho que da manhã. Eu fui atender meu celular lá fora da igreja para não atender lá dentro. Aí, quando o indivíduo estava lá fora, ele estava escorado na parede da igreja
Eu sem aquela intenção também de saber se ele estava ou não armado. Foi conversando, mas eu distante da pessoa, foi que ele veio com palavras agressoras, já veio pra cima de mim, já veio me agredir, né? Veio com uma primeira facada. Da primeira facada eu já fui caindo no chão e daí eu, assim, tava consciente também. Foram 3 facadas que eu levei, mas pra mim era só uma, até chegar no hospital, né? Chegar no hospital, quando eu foi a cirurgia todinho que aconteceu. Foram, acho que eram umas 5 horas de cirurgia. Isso aconteceu no sábado, fui acordar mesmo numa segunda-feira, acho que por volta das 10 da manhã. Que aí depois que eu fui saber que foram 3 facadas que eu levei. Do trajetório da igreja até o hospital, eu ainda lembro, tudinho, eu estava consciente, mas quando eu cheguei no hospital, eu já não lembro mais de nada, eu desmaiei. Daí eu já vim acordar na segunda-feira já, tudo isso. Fiquei 5 dias na UTI, no total assim no hospital fiquei 17 dias internada, vim para casa e graças a Deus, daí até hoje, tô bem, graças a Deus. Eu fiz, vai fazer, 2 meses que eu fiz a cirurgia, a outra cirurgia, porque eu fiquei usando uma bolsa de colostomia por 1 ano e 10 meses. Dia 10 de junho, a outra cirurgia. Graças a Deus eu tô bem. Sim, foi na barriga, perfurou vários intestinos, órgãos meus, né, que vieram para fora, então complicou muito, porque também eu perdi muito sangue. Foi uma cirurgia complicada, porque o próprio médico veio comigo, né, e disse que foi um milagre de Deus. Umas 5 horas também. Entrei na sala de cirurgia, era 8 horas da manhã, saí, era 3 horas, por parte de 3h30 da tarde. Foi uma cirurgia também complicada também, porque quando eu fiz todos os exames para fazer a cirurgia de novo, isso é como dizer assim, por dentro a gente não sabe, né? Só quando se abre, né, um ser humano está tudo bem. Mas só que meus órgãos, eles estavam todos atrofiados por tempos sem, parado. Sim. Então eles ficaram grudados, tudo na parede do estômago. Então eles tiveram que abrir de novo e fazer tudo aquela reconstrução do intestino, tudinho de novo. Foi, mas graças a Deus. Fiquei 4 dias, eu acho, se eu não me engano. Ele era muito ciumento. Isso era muito ciumento, muito ciumenta. Eu me separei pelo fato dele me dar um tapa. Eu disse que foi um tapa que ele me deu no meu rosto. Eu caí no chão e isso foi discussão. E eu disse que ia ser o primeiro e o último. Peguei minhas coisas e saí de casa. Eu disse que aquilo ali não era pra mim, não. Apanhar de homem. Dizer que eu não apanhava nem do meu pai, né? Fui embora, voltei pra casa da minha mãe. Foi de tudo isso. Eu fiquei separada dele 2 meses. Que foi desses 2 meses. Eu tava que eu vim pra igreja. Quando eu vim pra igreja, isso foi no sábado. Isso foi no dia 13 de junho. Foi de junho que aconteceu. Aí eu me separei dele e fui embora pra casa da minha mãe. Nesse tempo a gente ficou distanciado, mas só que ele ficava mandando mensagem, ficava me ligando. Mas só que ali pra mim, daquele primeiro tapa, pra mim já tinha acabado. Sim. Aquilo não é pra uma mulher nenhuma, deve se submeter, apanhar de ninguém dessa forma assim. Acho que assim não é, como é que diz? A gente não deve aceitar, porque eu disse que se eu aceitasse o primeiro, com certeza vinha o segundo e vai saber, né, diante do que ia acontecer. Então eu não aceitava não aquilo pra mim. A gente não deve ficar calado. Eu acho que esse é o certo. Também vai de cada mulher. Tem mulher que tem a coragem de denunciar, de ir pra frente, né? Denunciar, fazer o que tem de fazer. Denuncia, sai de perto dessa pessoa, porque é como eu digo. O primeiro tapa,
Se a gente aceitar, a gente que é mulher, a gente aceitar, ele vai pensar logo assim: ah, então, primeiro ela me perdoou, o segundo vai perdoar também. E assim vai por diante. A igreja, eu agradeço muito a igreja, assim, pelas orações, né? Porque a gente, como é crente, né, evangélico, a gente agradece pelas orações, pela fé que a gente tem, né? Como eu disse, a gente não deve mesmo, né, aceitar. Porque o fato que a gente aceita, a gente está concordando com aquele homem, né, que agrediu, né, a gente, né? A gente fica acuada. A gente tem que mesmo falar, mesmo denunciar esse tipo de pessoa. Que coisa. Graças a Deus por esse livramento na sua vida, Jordânia. E como igreja nós continuamos orando aí para que a sua saúde se restabeleça por completo aí e que você fique bem. Que coisa, né, pastor? Muito triste esse ela relato, foi né? agredida ali na porta da igreja. Uhum. E interessante que ela percebeu no seu parceiro, enfim, que ele era uma pessoa ciumenta, mas não aceitou passar do primeiro tapa. Né? Ela foi agredida e já achou que tinha acabado por aí, até porque ela, né, largou o companheiro, enfim. É isso aí. E ele não deixou de persegui-la, né? Até esse fatídico evento, né? Muito, muito triste ouvir relatos como esse, né? E esses relatos me fazem lembrar da origem de todos esses problemas. Enquanto ela falava, eu me lembrei aqui, me recordei de Gênesis 3, versículo 16, quando Deus fala para a mulher que o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Que ali é uma consequência do pecado que Deus está falando para Eva. Porque desejo ali é desejo de dominar. Então Deus está dizendo para Eva, a partir de agora, por causa do pecado, você vai querer dominar o seu marido. Mas aí o texto termina, mas ele te dominará. E a ideia de dominar ali não é uma dominação pacífica, ali é dominar mesmo como déspota, né? Ali, por causa do pecado, é que existe no homem, às vezes, esse desejo de dominar a mulher, de achar que é ele que manda e, às vezes, de usar até violência para poder mostrar que quem manda é ele. Né? Esse sentimento de posse, né? De que ela me pertence. Então, esses conflitos todos relacionais que gera a violência, tudo isso está ligado com o efeito do pecado. Né? Então, é danoso, de fato, o pecado. Né? É terrível ouvir relatos como esse, graças a Deus, né, que o Senhor Jesus preservou a vida da Jordânia. Né? A gente se alegra com isso, continua orando para que ela se recupere, né? E que esse exemplo dela, né, de decidir gravar esse vídeo, né, e aparecer aqui no programa. Muito corajosa. Que esse exemplo dela sirva para ajudar outras mulheres, né, outras mulheres que também lidam com isso a superar essa situação. Isso aí. Pastor, o que fazer em duas situações? Quando a igreja é procurada por uma mulher vítima de violência, né, como que devem agir os pastores, as missionárias, as lideranças em geral, frente a essa realidade, quando as mulheres procuram a igreja, né, procuram seus líderes para denunciar, ou quando elas não procuram, mas o pastor, a missionária, um líder, enfim, percebe que a mulher está sendo vítima de violência. Como agir? Qual a postura bíblica a ser adotada nesses casos? Bom, eu penso que no caso de a liderança ser procurada, eu acho que penso que essa mulher precisa ser acolhida, amada, amparada, né? Nada de ser julgada, né? Dependendo da situação, precisa ser acolhida e orientada, né? Dependendo o nível dessa violência, o tempo, né? De repente até orientada a procurar mesmo os caminhos, né? Para fazer uma denúncia. Acho que no programa da semana passada a Rubenita apresentou aqui, né? vários caminhos, né? Possíveis para uma mulher recorrer num momento de violência, né? Então, penso que orientar e acolher essas mulheres nesse momento, né? Sempre deixando claro, né, que a igreja é contra isso. A igreja
não aprova esse tipo de comportamento. E aí, o outro caso que você falou, se a igreja identifica, né, que ali na igreja existe alguém que é vítima de agressão ou que alguém que é agressor, eu penso que a liderança precisa também tomar atitude de chamar esse pessoal para conversar, principalmente se identifica algum agressor, né? Penso que é importante a liderança da igreja, pastoralmente, chamar essa pessoa para conversar. E identificado isso, da parte da igreja, é possível a igreja aplicar sanções que ela dispõe como organização religiosa. Por exemplo, se essa pessoa é um líder, pensemos nessa hipótese, né? Essa pessoa é líder, essa pessoa que agride, e realmente é comprovado. Ninguém sabe, mas a liderança sabe, essa pessoa precisa deixar essa posição de liderança. Uma coisa que é clara na Bíblia Sagrada é que Deus é muito contra passar pano em alguém que está cometendo pecado à frente da igreja. Paulo ficou sabendo de um caso desse lá em Corinto, de um rapaz que se deitava com a madrasta e todo mundo sabia, só que ele continuava normal, parece que nas funções dele, né, sob holofote. E Paulo falou, vocês estão de brincadeira comigo, né? Como é que vocês sabem de um negócio desse e ninguém faz nada? Vocês não sabem que um pouco de pecado leveda toda a massa? Entrega esse cara para Satanás. Ele foi até duro e enérgico na medida que ele adotou. Mas a ideia é assim, não dá para passar pano em cima de pecado, ainda mais um pecado tão grave como esse. É uma coisa tão grave como essa que ultraja a dignidade humana, especialmente a dignidade da mulher. E, infelizmente, alguns desses agressores ou desses homens, né, ainda têm a coragem de dizer para mulheres agredidas usar textos bíblicos, né, esses agressores cristãos, né, que ela tem que ser submissa, né, que ela tem que... acontece tudo isso, ela tem que ficar calada. Isso não tem absolutamente nada a ver com submissão, tem absolutamente nada a ver com a sujeição que a Bíblia Sagrada apresenta para a gente lá. Deus disse no início lá que ele faria para o ser humano uma auxiliadora que fosse como a sua outra metade, que lhe correspondesse, uma auxiliadora idônea, dentro de um relacionamento onde essa pessoa ela é oprimida, ela é violentada, não há cuidado, não há amor. Me desculpe, mas é usar de maneira muito equivocada a ideia da sujeição para justificar comportamentos como esse. Então, a igreja precisa ser incisiva ao descobrir essas questões e usar todos os dispositivos que ela tem para mostrar que ela é contra esse tipo de pecado, contra esse tipo de atitude. A liderança tem que agir, conversar e até afastar mesmo se as pessoas estiverem envolvidas em cargo de liderança na igreja. Né? Bom, pastor, qual a mensagem, né, que você deixa para as mulheres que hoje sofrem violência e também para os agressores? Você, como pastor, qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Bom, começando então com as mulheres, né? Ouvindo o testemunho da Jordânia, né? Jordânia. Ela comentou que em determinado momento ela disse, né, que nenhuma mulher deve se submeter a isso, nenhuma mulher deve se sujeitar a isso. Então, eu queria dizer para as mulheres, se tem alguma mulher que nos ouve e que é vítima de alguma maneira de violência, você não precisa se sujeitar a isso. Você não precisa. Você é muito amada por Deus. Você foi criada à imagem e semelhança do Criador. E para o Criador, a sua vida é muito importante. Então, não se sujeite a uma situação como essa, onde os seus direitos são vilipendiados, onde a sua autoestima, a sua moral é colocada para baixo. Você é muito importante e muito amada por Deus, o Criador, e eu tenho certeza que existem muitas pessoas também perto de você que lhe amam. Então, não fique guardando, né, escondida contigo, sofrendo sozinha. Talvez seja momento de compartilhar, porque você é muito amada por Deus. E, de fato, nenhuma mulher deve se sujeitar a uma situação como essa. Para o agressor, arrependa-se. Arrependa-se e mude de atitude. Ainda mais se você for cristão. Em nome de Cristo Jesus, você está indo completamente contrário àquilo que Deus estabeleceu
de propósito para a sua vida, inclusive para o seu papel de esposo. Então, em nome de Cristo Jesus, abandone esse tipo de comportamento. Você está pecando contra Deus. Quando você faz violência física, psicológica, moral, patrimonial contra a sua esposa e contra a sua mulher. Deus lhe chamou para cuidar, para proteger, para amar e amar de modo prático e não ir para esse caminho da violência. Então, arrependa-se e mude de atitude o quanto antes. Esse é o desafio do Evangelho para todos aqueles que estão em pecado, ainda mais um pecado grave como esse da violência. Amém. Pastor, chegamos ao final aí do nosso programa, né? Muito boa conversa, daria para a gente ficar horas aqui falando sobre isso, né? Trazendo, não só abordando o tema, né? Mas trazendo orientações e tudo mais, mas chegamos ao final do programa, embora, né, a gente saiba que a maioria do nosso público conhece bem o pastor, né? Mas nós queremos agora, nós vamos fazer um jogo rápido aqui de perguntas e respostas para que eles conheçam, não como pastor, mas como Eleilton. Olha só. Tudo bem? Ok. Jogo rápido, pergunta rápida, resposta rápida, tá bom? Um filme. Ressurreição. Ressurreição. Um livro. Jesus, modelo pastoral do Rick Watts. Até hoje, sou apaixonado pelo Evangelho de Marcos por causa desse livro. Por causa desse livro. Um hobby, pastor. Ler. Ler, olha aí. Um lugar inesquecível para você. Olha, Alter do Chão. É um lugar que eu gostei demais de conhecer. E agora o seu lugar preferido de oração. O quarto em secreto. Só você e Deus. Amém. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui. Tenho certeza que tudo que foi falado aqui vai servir de bênção para a vida de todas as pessoas que estão aí nos assistindo. Que Deus continue abençoando aí sua vida, seu ministério, sua família. Deus te abençoe. Amém. A alegria foi nossa de participar. Que Deus continue abençoando vocês também, o Ministério de Mulheres, essa iniciativa, que esse programa continue sendo bênção na vida de todos aqueles que participam do programa. Foi uma alegria participar. Amém. Amar uns aos outros. Isso é um mandamento de Cristo. Cristo ordenou que nós amássemos uns aos outros assim como Ele nos amou. Portanto, o amor é a base do Evangelho. É a base da vida cristã. Então, num coração onde Cristo habita, não há lugar para violência. Pense nisso nas suas atitudes, nos seus relacionamentos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. E chegamos ao final de mais um programa. Quero mais uma vez agradecer a sua audiência, agradecer por você estar sempre aqui conosco, acompanhando aí o nosso conteúdo. Continue compartilhando o link do nosso programa, o nosso conteúdo, curtindo lá as nossas redes sociais, acompanhe-nos lá também, nós temos muito conteúdo bom lá. Continue acompanhando também os programas aqui do nosso canal, né? Toda segunda-feira, Texto e Contexto, com o pastor Eleilton e os demais programas. Temos muitos programas bons realmente no canal Promicistas Brasil. Que Deus abençoe sua vida e até semana que vem.